Com boas companhias. É um tema muito sugestivo. Eu costumo dizer que o nosso inimigo não é carne ou sangue. O nosso inimigo é espiritual. Só que companhia, às vezes, é carnal. E a gente tem que fugir de alguns laços aí. E nós vamos aprender nessa passagem. Começando hoje, eu gostaria que você não faltasse nenhuma quarta-feira desse mês, porque cada quarta-feira a gente vai estar trazendo esse tema com uma proposta diferente, até finalizar novembro. E como eu vi tanta coisa na Bíblia e já foi mexendo no meu coração em relação a essa questão de companhia, a gente precisa de ficar atento. A gente precisa de ficar atento. Quem adentra nas nossas casas, quem come na mesa conosco, quem compartilha das nossas coisas, das nossas particularidades, porque nem todo mundo que está conosco está feliz com a nossa vitória. Todo mundo dá até uma balançadinha na cabeça assim, porque já passou por algum perrengue aí com amizade. A Bíblia traz muitas situações sobre amizades, sobre companhias, sobre conselhos. Quando Deus colocou no meu coração esse tema para ministrar em novembro, a campanha, Ele já tinha dado, inclusive, qual seria a passagem para a abertura dessa campanha. E no domingo, na pregação de domingo, eu até citei ela aqui. É a questão de Absalão, Tamar e Aminon. História conhecida, mas que às vezes a gente ministra ela de várias vertentes aí. Mas eu gostaria de falar sobre conselhos. Nós estamos falando sobre companhias, e aí eu vou falar sobre conselhos. Um conselho que colocou em xeque, que quase que acaba com a dinastia em Israel. Quase que acaba, quase que coloca em dificuldades o reinado. Quase coloca não, né? Coloca em dificuldades o reinado de Davi, mas quase que traz um prejuízo a ponto de não dar para reverter. Eu vou pedir para os meninos colocarem ali a passagem que a gente vai usar. Vai em 2 Samuel 13, do verso 1 ao 22. A Bíblia diz assim: e aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Então ele imaginava que não dava para fazer nada contra ela, era difícil. Tinha, porém, Aminon um companheiro, um amigo, uma amizade, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, mais que amigo, era um primo, da família. E era Jonadab um homem muito esperto, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagrece, sendo filho do rei? Quer dizer, ele não tinha nem motivo para estar daquele jeito. Não o fará saber a mim? É aquelas pessoas que às vezes chegam perto da gente e falam assim: não, mas não é possível, você não vai nem me contar o que está acontecendo? Pode abrir seu coração. A gente conhecia uma pessoa que falava assim: me conta que eu vou te ajudar. E aí, meu amigo, a coisa piorava mais ainda. Então ele disse a Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Você vê, né? Por que ele não falou minha irmã? Falou irmã do outro, que o outro é meu irmão. Olha a tramóia. E Jonadab lhe disse: olha o conselho de Satanás aí. Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando seu pai te vier visitar, diz-lhe, aí Davi, né? Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei Davi visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então o rei Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, doente, né, tadinho. E tomou massa e a amassou, e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença.
e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram e levantou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Olha o conselho bom. Não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Olha só, ela está tentando ainda ajudar ele nesse intento terrível dele. Fala com meu pai não vai negar para você não, na intenção de que Davi conseguisse mudar o planejamento satânico daquele homem. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, se deitou com ela e a estuprou. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela. Gente, eu costumo falar com as pessoas que eu converso no particular, que quando a pessoa está para cometer o pecado, para deixar que nós vamos continuar, Tiago. Quando ele está para cometer o pecado ele tem algo extraordinário, que é o poder de nos cegar. A gente não consegue ver as coisas quando a gente está para pecar. É aquela situação de que você fica tão louco para uma coisa, que você quer aquilo a qualquer custo. Você passa por cima dos outros, você pisa na sua esposa, você despreza seu marido, você destrata seus filhos, você pisa em alguém no trabalho, você toma direito que era dos outros, mas você quer alcançar alguma coisa, uma prática pecaminosa que vai te levar a alguma coisa que você quer alcançar. E aí depois, assim que passa, a gente escuta muito dos homens quando cometem a prática do adultério, fala assim: pastor, quando acabou o ato, a vontade que tinha de suicidar e de correr, de ir embora. Parei e falei: o que eu fui fazer? Depois Aminon sentiu grande aversão por ela. Não era a mesma pessoa que ele estava louco, apaixonado por ela? Pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. Olha, você vê, em questão de pouco tempo. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Tipo assim, né? Já fez a besteira. Maior seria esse mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. Continua cego, agora não só cego, surdo pelo pecado. E chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora esta. E fecha a porta após ela. Jogou a menina para fora de casa. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as virgens. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou. E pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. Ela foi chorando e se lamentando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: aqui ela desloca para a casa de Absalão, porque era o costume dos filhos mais velhos tomarem conta dos filhos mais novos. Porque como os homens podiam ter muitas mulheres, eles não davam conta de vigiar todas as casas. Então o filho mais velho de cada casa era tipo um vice-prefeito, né? O filho mais velho de cada casa era que cuidava. Por isso Tamar não foi até Davi, e sim foi até Absalão, seu irmão. Assim, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. Aqui Absalão coloca pano quente sobre a situação. Cala-te, é teu irmão. Tipo assim, né? Deixa abaixo. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, boca fechada. Mas aí, agora, pode deixar ali que nós vamos continuar. O conselho, o péssimo conselho dado por uma péssima companhia, já tinha feito estrago na família, já tinha feito estrago entre os irmãos, e como se não bastasse, ainda trouxe um espírito satânico de homicídio para o coração de um dos irmãos.
Absalão por ter forçado sua irmã Tamar. E aconteceu que passados 2 anos inteiros, 2 anos, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Pode parar aí. Queridos, aqui nós estamos falando dentro da campanha Andando com Boas Companhias, que nós devemos fazer escolha todos os dias. Pastor, como assim? Acepção de pessoas? Não, não é acepção de pessoas. Todos são irmãos em Cristo, todos são familiares, todos são as pessoas lá de fora que ainda não conhecem Jesus, que a gente convive com eles. Só que para as coisas mais pessoais, a gente tem que ir limitando. É como se de tempo em tempo, de distância em distância, a gente fosse colocando barreiras. Já viu aquelas barreiras que são colocadas nos rios quando estão sujos? Primeiro coloca uma rede grossona, que não é para não passar só garrafa PET, só os negócios grandes. Depois põe uma rede menor, que é para não passar coisas menores. E aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega lá no final é quase que um tecido. Aí é só a água mesmo que passa. Assim deve ser a vida da gente. Eu estou falando para pessoas que ao longo da vida foram passadas para trás, foram enganadas, abriram seus corações com amigos, abriram seus corações com familiares, abriram seus corações com vizinhos, com amigos de trabalho. Cara, eu vou ter uma oportunidade de ser promovido lá no emprego, o gerente já me chamou e falou que tem uma vaga lá, estou feliz demais. Daí a pouco estou tomando a rasteira e o amigo está assumindo a vaga. Cara, eu sou feliz demais com essa mulher, essa minha esposa é linda, ela é uma excelente dona de casa, é uma mulher assim, assim, assada, e conta coisa que não devia nem sair nem do quarto do casal. Quando pensa que não, o amigão virou o Ricardão e está levando a esposa do bobão embora. Nós estamos falando sobre andar com pessoas de boa índole, andando com boas companhias. Você quer ver uma outra situação? Estou falando com pessoas que talvez ao longo da vida se decepcionaram com irmãos, com crentes. Pastor, não é possível que a pessoa dentro da igreja faça isso junto com a gente. Eu costumo falar lá em casa que a gente não faz acepção de pessoas, mas a gente seleciona pessoas que estão no mesmo propósito. Se você anda com quem não está no mesmo propósito, é como você querer descer para o canal. Você quer passar pela rua São José, e o seu companheiro crente, gente boa, amigão, quer descer pela rua Estados Unidos. Vai dar certo? Ah, pastor, mas não vai chegar lá do mesmo jeito, é só um CD. Nesse caminho, querido, pode acontecer muita coisa. Nesse CD pode acontecer muita coisa. Quando você abre mão de coisas que estão destinadas, que estão separadas para que sejam para você fazer, para o seu chamado, para aquilo que você foi levantado, para o seu caráter, para a sua vida com Deus, quando você abre mão por causa dessa outra pessoa que está numa outra visão, cuidado, cuidado, porque a gente é levado a fazer coisas, a praticar coisas e andar por caminhos que às vezes sozinho a gente nem faria. Já viu pessoa quando bebe? Ou quando usa droga? Sempre tem que ter um companheiro, sempre tem que ter um amigo. Não, pastor, eu gostava de beber sozinho, mas em algum momento desse vício seu, você precisou de alguém para te acompanhar. Já viu assalto? A gente tem muitos policiais na igreja, tem tenente, tem capitão, tem major. Pegou o pastor Jorge agora, quem não é vai ficar sendo. Ela fé, daqui a pouco chega. Então, eles sabem, a maioria das ocorrências que a gente pega de assalto, dificilmente é um. Por quê? Dificilmente é um. Tem que ter um companheiro. Porque para a maioria das coisas erradas que são feitas, a pessoa desanima, desiste, fica com medo se estiver sozinho. Mas se tiver alguém que chega para dar uma ideia, já viu adolescente para namorar? Chega sozinho no outro? De jeito nenhum. Tem sempre um parceiro, tem sempre uma parceira. É os bilhetes de escola, ó. Fulano de tal, da 850, está querendo namorar, está querendo sair com você, mandou pegar seu telefone. É assim.
Aí quando pega, ai meu Deus, aí vai de quê? Na amiga. O que o fulano de tal do 890 mandou para mim? E aí, se a amiga já estiver tranquila em relação a isso, ela fala assim, ó, e você não vai ficar não? Mas na maioria das vezes o oi da amiga está em cima do cara também, fala, se fosse você eu nem dava ideia. Se fosse você eu nem dava ideia. É eu que vou dar ideia. Gente, eu estou brincando com coisas, igual eu já falei de situações que são pessoas mais velhas, pessoas mais novas na escola, mas é assim que acontece. Você quer ver os homens, mulheres também, os homens do trabalho, saem de casa às vezes entristecido com alguma situação em casa e comenta com um amigo que não é crente, ou às vezes com um crente que só precisa de converter. Fala, ah não meu irmão, isso aí eu não aceito levar desse não. Lá em casa, se acontecer um negócio desse, eu chuto o balde, eu ponho para andar. Aí o crente, que foi abrir o seu coração com uma pessoa que não tinha nada de conselho para dar para ele, pior que é mesmo. Aí chega em casa, a patroa está fazendo feijão, queimou, vai andando, vai rodando aí, vai circulando. Nós estamos brincando em relação a isso, mas o coração, ele vai começando a guardar uma porcentagem de tudo isso que a gente vai vivendo. E uma hora a gente começa, e isso fica tão grande, que vira um encorajador para a gente tomar uma decisão. Mulheres que às vezes vão para, acho que aqui só a Silvana de salão que está aqui hoje, né Silvana? Vão para salão de beleza, vão para mecânico, vão para mexer em pintura, vão para esses lugares onde concentra muita gente. Meu irmão, tem que vigiar. Ah, pastor, fiquei lá 8 horas mexendo no meu cabelo. Silvano, você corta esse povo lá. 8 horas mexendo no meu cabelo e acabou que eu comecei a bater papo, não tinha nada para falar. Eu comecei a falar da minha vida, da vida do outro e do terceiro, do quarto. Cuidado, querido. Cuidado. Nós temos que ter cuidado com quem a gente compartilha as nossas emoções, as nossas alegrias e principalmente as nossas perdas. Nós temos que ter cuidado com quem está andando ao nosso lado. E agora eu não estou falando de Satanás e seus anjos, estou falando de pessoas usadas por eles. Pessoas que não acrescentam, pessoas que são até gente boa, mas que não te leva a nada, que não te traz nada, que não soma nada na sua vida. É verdade. Pessoa que você fala que vai fazer um curso, ah, para quê, velho? Esse curso aí, eu conheço um monte de gente que tem esse curso e não arruma nem serviço. Vou fazer uma faculdade, ah, para quê, filho? Eu conheço o João que não tem nem a 4ª série e abriu uma loja. Vai só te desanimando para as coisas. Você tem que começar a abrir algum olho, irmão. Vocês têm que começar a abrir os olhos, irmã. Ah, eu estou pensando em tirar a carteira, porque lá em casa só meu marido que tem carro, aí vira amigo. Para baixo, menino, você é boba, põe ele para dirigir para você, para baixo e para cima. As esposas que têm carteira, levanta a mão, por favor. Vocês trocariam a carteira para ficar para o marido dirigir para baixo e para cima? Alguém trocaria? Ô, gente, não tem nada melhor do que a gente ser independente com as coisas. As esposas independentes. Sem contar o tanto que ajuda em casa. O tanto que ajuda em casa, o tanto que ajuda o homem é a auxiliadora. A sede da nossa igreja está trabalhando o tema de valorização das mulheres. Estivemos lá ontem, culto de ceia com o nosso pastor, com a sua família toda lá. Pastora Fabiana pregou, pastora Fabiana Linhares, depois pastora Glenda Linhares pregou, falando sobre a valorização da mulher. Mulheres, para de perder tempo com conversa, com fofoca, com coisa da vida dos outros. Ó, boquinha fechada e vai correr atrás das suas coisas. Boquinha fechada e vai correr atrás das coisas da sua família. Homem, deixa de ser bom, pare de compartilhar suas metas, seus sonhos com outras pessoas. A não ser aquele amigo que você vê que é um amigo mesmo, que sonha com você, que participa das coisas com você. Tem gente que só está do seu lado interessado. Que você tem um carro para emprestar, você tem um cheque para emprestar, você tem um cartão para passar, você tem um apartamento na praia para emprestar, você tem um negócio de viagem. O pastor Carlos trabalhava na Gol,
Aí tinha um esquema das passagens lá, né? E todo mundo era amigo do pastor Carlos. Ó, esse ano aí, como é que tá as passagens lá? É verdade. Tem um desconto no cartão, aí todo mundo, ó, você não compra lá para mim, não? Você não tira lá do seu nome para mim, não? É só assim. As amizades hoje em dia são quase todas na base do interesse. E os conselhos que vêm de amizades na base do interesse são esses conselhos aqui. A Bíblia diz, querido, você quer ver um exemplo? Não é a Bíblia que diz, não, isso aqui é outra coisa. Você quer ver um exemplo? Goleiro Bruno. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás na Bíblia, não. É de 5 anos atrás, sei lá, 8, 10, 5. Goleiro Bruno. E nós pegamos um outro exemplo, goleiro Fábio. Os dois estavam sujeitos à mesma coisa. Só que um escolheu andar com Cristo, e Cristo abre os nossos olhos para as nossas companhias. Glória a Deus. O outro escolheu andar meio de qualquer jeito. E aí não teve os olhos abertos para as suas companhias. E aí envolveu com bola, envolveu com macarrão, com miojo, com a menina lá, o Samúdio, e deu no que deu. Acabou a vida do cara. Acabou a carreira do cara. Por mais que tente voltar. Tem quantos anos que esse cara está preso? Uns 15 já? 12, 10? 5 anos. 5 anos. 5 anos tem eu. Tem um monte de anos já. O cara, verdade que a carreira do cara acabou. Não recupera mais não. Companhias. E tem gente agora pensando, poxa vida, pastor, estou lembrando de um bocado de companhia aqui, que a partir de amanhã não atendo nem ligação mais. É isso mesmo. É isso mesmo, querido. Mas amizades, a gente só tem que ter contato para falar de Jesus. Tem que andar com mais amizades, né? A Bíblia diz, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. O pastor Carlos citou isso aqui na abertura do culto. Você sabe por quê? Pastor, vem ver o pastor Carlos aqui. O pastor já está a Bíblia, ele vai demorar. Não é o pastor Carlos, não. Esse indivíduo aqui é má companhia. Esse indivíduo aqui é boa companhia. Eu estou em cima, ele está embaixo. Pastor Carlos, você vai fazer uma força, sem me dar um arranco, senão eu me jogo no chão, para me levar para onde você está. E eu vou fazer uma força para te trazer para onde eu estou. Eu estou numa situação com Cristo. E estou tentando arrastar na força do braço quem está numa situação do mundo. Eu estou sentando na roda dos escarnecedores, dando a mão para o azar. Nele não. Olha aqui. Pode puxar, pastor. Não, ele está dando a moral que é o pastor que está aqui. Ó. Pode puxar, pastor. Pode puxar, pastor. Quem? A gente desceu ou subiu? Desceu, querido. Desceu. Você sabe por quê? É mais fácil quem está embaixo derrubar quem está em cima do que quem está em cima trazer quem está embaixo. Esse fenômeno é só Cristo que consegue fazer. Glória a Deus. Mas não vai ser pela força do nosso braço, de tentar pegar a pessoa e trazer, não. Pastor, mas eu era um bêbado. Canta até aquela música, né? Eu era um bêbado. Eu só vivia drogado e agora eu preciso de ir lá no meio deles para alcançá-los. Não sabe de nada, inocente. Daqui a pouco nós vamos ter que ir te evangelizar lá de novo. Para você voltar para os lugares de onde Deus te tirou, você tem que estar muito certo de que Deus falou com você para ir lá. Você sabe por quê? Satanás, ele não procura nos derrubar em outro pecado diferente do que a gente já gostava, não. É verdade. Eu costumo dizer aqui que Satanás não vai me oferecer droga nem bebida. Nunca me atraiu. Não vai me pegar nisso. Da mesma forma que ele não vai oferecer coisa diferente para quem bebia. É a bebida que vai te atormentar. É a droga que vai te atormentar. Você vai chegar num lugar e vai ter. Você vai numa festa no sítio e vai ter. Você vai reunir com a galera e vai ter. Você fala, oh, meu Deus do céu. Ai, dá um livro. Senhor, a carne é fraca. Senhor, a carne é fraca. Corre disso, irmão. Corre desse tipo de companhia.
Essa campanha vai trazer muita coisa para a gente nesse mês de novembro. É um tema bem descontraído, fala sobre amizade, fala sobre pessoas no nosso dia a dia. Mas vai ensinar pessoas aqui como serem libertas de raízes que nunca conseguiram se livrar. Por quê? Não posso abandonar o fulano, não posso largar meu amigo tal, não posso deixar o ciclano, tanto me ajudou quando eu estava nas drogas, a gente trabalhava até junto, e agora eu vou abandonar ele. Vai permanecer em oração para que Cristo alcance, não vai ser você não. E se Cristo entender que você não tem condição de ir lá, ele manda outro. Deus não vai te colocar em perigo não, meu irmão. Glória a Deus. Deus te coloca em perigo em ser perseguido, mas em perigo em cair. Deus não nos tenta além do que a gente dá conta não. É verdade. Então tem gente aí que está querendo salvar o mundo, mas não está querendo ir para a cruz. Só salva o mundo quem foi para a cruz. E até hoje eu sei só um. Muitos foram para a cruz. Bacana. Muitos morreram na cruz. Mas só um ressuscitou. Glória a Deus. Então se você não tem o poder de ressuscitar, nem inventa caçar morte de cruz. Clame por aquele que já morreu na cruz. Ele sim pode alcançar todas essas pessoas. A Bíblia diz, eu já vou caminhando para o final, abertura aqui, a gente precisava de dar uma explanada nesse assunto, e aí acaba que não rende muito. Fala que Absalão planeja e mata seu irmão. Na verdade ele não mata, ele manda os seus funcionários matam. Ele inventa uma situação, ele tinha ovelhas, estava tosqueando essas ovelhas, aí chama a galera para poder ir lá comer um churrasco, um banquete, chama Davi fala, não, eu não vou não. Olha a sabedoria do rei. Não, eu vou não. Aí ele chama os irmãos todos. Meu pai, então deixa pelo menos meus irmãos ir lá, especialmente Aminon. Então disse Absalão, quando não deixar ir conosco Aminon, meu irmão, porém o rei disse, para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon, olha só. E a todos os filhos do rei. Passa, só mais um, aí tá bom. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, então mais sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre, quando ele estiver bêbado. E eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valente, quer dizer, esforçai e sede valente para matar meu irmão. Mata o irmão, ele foge, fica 4 anos morando fora. Davi fica tremendamente angustiado pela morte do filho. Um tempo depois, eu não sei se eu passei para os meninos ali, um tempo depois, ele começa a se conformar com a morte desse filho e começa a sentir saudades do outro que fugiu. Olha que situação. Dentro de casa, um morto e o outro homicida. Chora pelo que morreu, quando alivia, chora pelo que fugiu. Tem famílias aqui assim nessa noite. Tem famílias que choram por um que se foi e sente saudade do que ainda está vivo. São as viúvas de marido vivo. São as mães de filhos vivos que já estão mortos. São os filhos órfãos que os pais estão vivos, estão aí nas drogas, estão na picaretagem lá fora. Famílias destruídas por causa de conselhos, por causa de amizades, por causa de companhias. Tem esposa que fala com a gente assim, pastor, eu não gosto do pessoal que anda com meu marido. Eu sinto que não são pessoas boas para ele. Só que tem hora que nem o marido também é bom para eles, né? Tem marido que fala assim, pastor, minha esposa tem umas amizades que eu não sei não. E quando é ímpio ainda fala assim, tá dando até em cima de mim. E parece que o cara gosta. O cara fala assim com uma boca espumante, sabe? As amigas da minha esposa, dá bobeira pra você ver, elas ficam tudo doida comigo. Isso não é conversa de crente não, viu gente? Você tem marido aí com esse prazer todo em ser paparicado, cortejado com uma amiga de esposa, no final vem cá na frente, nós vamos orar e repreender esse espírito de pombagira que está agindo na sua vida. Isso não é conversa de crente não. É por isso que você cai em laço e depois você não sabe nem por onde começou. As amizades, as companhias. Então a Bíblia continua dizendo, querido,
2 anos depois, filho de organizar um banquete, foge. Olha o que fala lá em 32, 13:32. Achar rapidinho e a gente ganha tempo. Está ali? Ó, isso aí. Mas Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, respondeu e disse: não digam, meu senhor, que mataram a todos os moços, filhos do rei, porque só morreu. É o Jonadab. É o que deu o conselho. É o que deu o conselho para Aminon pegar a irmã dele. Olha o que ele está falando agora. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia que forçou a Tamar sua irmã. O miserável sabia que Absalão tinha o intento de matar Aminon. Olha que tipo de companhia. Olha que tipo de amigo. O cara podia ter tentado nesses 2 anos ter mudado a cabeça do irmão, querendo matar um outro, dado um conselho bom. O cara podia, quando deu um conselho lá para Aminon para ficar com a irmã dele, ele podia falar, lá em Levítico 18:11, joga aí, Tiago. Lá em Levítico 18:11, Aminon, a Bíblia fala o seguinte, a lei fala o seguinte, foi escrito para a gente poder seguir, ou pelo menos deixar de fazer, o seguinte. Levítico 18:11. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, sua nudez não descobrirás. Tem outra, com as outras versões, está até pior. Está falando, não se deitarás com a filha do seu pai. E eles sabiam disso, os dois eram judeus, estavam debaixo das mesmas leis. Mas ao invés de um usar a Bíblia para falar com o outro, ô irmão, querem fazer um negócio aí e tal, querem dar um perdido aí, eu e minha namorada, nós estamos meio de caso aí. Aí o judeu de vez fala assim, meu irmão, foge disso, busca o que está na palavra para você. Ô cara, estou querendo largar aquela mulher lá em casa, porque aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo, eu estou querendo tomar uma cerveja, estou querendo voltar a usar uma droga, porque está difícil demais. E às vezes o crente fala assim, não, pior que está mesmo, irmão, está uma luta. Eu vou falar para você, não, até eu tenho vontade de sair dessa. Meu irmão, Deus está te orientando a viver Bíblia e aconselhar com Bíblia, ser amigo com Bíblia. Deus está aconselhando a pessoas perderem a amizade nessa noite, não nessa noite, mas Deus está te falando nessa noite, para você perder amizades que vão te levar para o buraco. A Bíblia fala que os amigos do mundo são inimigos de Deus, e tem gente no nosso meio que tentando manter amizade com o mundo. Tem gente no nosso meio com medinho de perder amiguinho. Vai dando continuidade nessa amizade sua, você vai ver onde você vai parar. Porque a cada dia que você dá um passo em direção a essa amizade sua, o Senhor está dando um passo para longe de você. Que isso, pastor? Se eu viro inimigo de Deus a partir das minhas amizades, ser inimigo de Deus é o quê? Não estar mais na presença dEle, é não ouvir mais a voz dEle, é não fazer mais o que Ele tem me orientado a fazer. Os profetas estão falando, os pastores estão falando, Deus está usando sonho para poder falar com você, você cabeça dura, fica só nessa. Não, pastor, você quer amizade de 20 anos, e a sua amizade com Jesus é de 2000 anos. Antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Pede seu amigo um dinheiro emprestado, não pede para ele morrer na cruz por você, não, pede só um dinheiro emprestado para ver se vai sair. Pede um carro emprestado. Você costuma dizer que carro e mulher a gente não empresta. Pede alguma coisa de valor emprestado, porque se é amigo nem te pede. Não estou falando essas coisas de última hora, de urgência entre irmãos que a gente precisa. Não estou falando isso não. Empreste seu nome aí. Eu estou precisando de comprar um imóvel. Eu estou precisando de comprar um imóvel. Eu preciso financiar um carro. Eu tenho aprendido muito com minha esposa a questão do... Como é que você fala? É necessário? É essencial? As pessoas nos procuram para as coisas mais fúteis possível. E tem outras só bobão, vamos ajudar, não sei o quê. Vai ser essencial? Tem gente procurando a gente para pedir coisa que nem a gente tem. Misericórdia. A pessoa falou, ela não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Ali. Amém. É o cima. Não se envolva sexualmente com a irmã de seu pai, ela é parente do seu pai. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher de seu pai. Parece que está escrito para ele. Vai lá.
com a filha da mulher do seu pai, não é com a filha da sua mãe, não. Porque ela não era filha da mãe dele, não. Parece que escreveu para ele. Eu vou escrever isso aqui, que vai ter 2 ordinários, que vai precisar disso aqui lá na frente. A filha da mulher do seu pai, Aminon, gerada do seu pai, Absalão, ela é sua irmã, cabeção. E os 2 sabiam, os 2 eram judeus, mas um não cita com o outro hora nenhuma. O cara fala assim, você deita, finge que está doente, finge de morto. Quando ela vier trazer o bolo, você pula nela. E uma desgraceira que foi gerando na família. A dinastia de Israel quase que foi colocada, tudo perdido. Porque a história é muito longa, irmão. Do capítulo 13 ao capítulo 20 é muita coisa que acontece. E as estratégias que vão sendo usadas, é troço de doido. Depois você lê lá, senta e lê que você vai ver. Aí é Tamar acompanhado de Aminon, olha as companhias. Aminon acompanhado de Jonadab, Absalão acompanhado dos empregados, mata meu irmão lá para mim, é eu que estou mandando. A Bíblia fala mais à frente que Joabe arma uma situação, pega uma mulher, manda ela fingir que tem lutado e vai em Davi. É aquela historinha que a gente já conhece. E aí fala assim, rei, porque matou um irmão, o outro irmão ficou, resumindo, é a história de Davi que ela está falando, chorando, com o paninho na cabeça. Aí Davi fala, que absurdo, o que é isso? Pois é, isso aí é o senhor. O irmão matou outro irmão, fugiu, só não aceita ele de volta, que negócio que é esse e tal. E a história é armada desse jeito, para Davi aceitar Absalão de volta. Davi, eu estou correndo aqui, depois você vem com calma em casa. Davi manda Absalão voltar, mas não aceita ele no palácio. Ele fica morando fora. Não aceita ele no palácio, pode voltar só para Jerusalém. E aí Absalão, olha que você vê que inferno de uma má companhia, de um mau conselho. Querido, tem pessoas no nosso meio que perderam o casamento, tem pessoas no nosso meio que perderam a oportunidade de estudar, tem pessoas no nosso meio que se envolveram com gente que não prestava e achava que era amigo. Fala, pastor, se na época da minha adolescência, se na época eu estava no 2º grau, se na época eu não sei o quê. A Bíblia fala que esse homem fica revoltoso, ele chama Joabe, o mesmo Joabe que armou o esqueminha lá para pôr a mulher fingindo que ela estava chorando e tal. Ele chama Joabe e fala, vai lá e conversa com meu pai, eu estou precisando de ir lá na presença dele. Vai lá e conversa, 2 vezes ele manda ir lá. A Bíblia fala que ele não aceita ir lá falar em nome de Absalão com Davi. O que Absalão fala? Olha o que o homem virou, irmãos. Talvez não é disso não. Se costuma dizer que o homem é produto do meio, né? Tem hora que um pouco é. Ele vai e chama os empregados de novo. Primeiro ele faz os empregados ser homicida. Aí ele chama os empregados agora e manda pôr fogo na vinha de Joabe. Para você ver que inferno. Aí queima o negócio do cara lá que está do lado dele. E começa uma tentação infernal na família de Davi. Porque ele vai para as portas da cidade, as pessoas vêm para se consultar com Davi, ele atende as pessoas e fala, olha, infelizmente, hoje não vai ter ninguém para te atender lá dentro, está todo mundo ocupado, não vai poder te dar um conselho, mas eu estou aqui para poder te ajudar. O Senhor me enviou para te ouvir. Até porque esse pessoal lá de dentro, o rei Davi, meu pai, esse pessoal não tem misericórdia não. Ele começa se condoer das pessoas falsamente, e muita gente no meio daquela cidade, nas redondezas, começa a ver Absalão, nossa, que homem bom, que homem generoso, que homem de Deus, é um bicho da rua, que homem de Deus, e começa a ficar contra até Davi. Quando a gente precisa de cortar algumas coisas para as pessoas, olha aí o governo Bolsonaro cortando regalia. Aí aparece um monte de gente, que é isso que ele está fazendo? Não precisava disso. Podia ser mais maleável. E aí, queridos, esse homem organiza e vai lá e chama Davi e fala, eu preciso de ir lá em Hebron orar. Vou lá em Hebron para poder orar. Lá em Hermon. Davi autoriza. O maldito pega 200 homens bem intencionados, que não estão sabendo do plano, e vai, coloca 50 cavaleiros na frente para eles ir gritando.
Absalão é rei! Absalão é rei! Absalão é rei! E começa a convencer todo mundo de que ele havia sido colocado como rei. E aí, resumindo, Davi pega seu povo e vaza para depois do rio. E aí vira essa guerra. E ele volta para tentar pegar o povo. Alguns homens conselheiros de Davi se aliam a Absalão. Pô, a história é um troço de doido, irmão. Nós íamos ficar aqui até sexta-feira falando. E aí, quando eles voltam, Davi está foragido. Davi manda um dos seus conselheiros voltar e fala: olha as estratégias de guerra. Manda voltar e fazer de conta que está se aliando a ele. Para ter notícia do que está pegando e dá conselho errado para furar a estratégia dele. Cuidado com quem está te aconselhando. Talvez é parça do seu maior inimigo e você está achando que você está abafando. A Bíblia diz que um dos conselheiros dá um conselho para ele: ó, você vai agora cedo, pega todo mundo com as calças na mão e mata todo mundo. Aí Deus usa o outro para trazer uma estratégia para defender Davi. Vai falar: não vai não, porque você sabe que seu pai é valente, que os caras que estão com ele é valente, esses caras não dormem, você não vai pegar o seu pai no meio do povo, que vai estar em uma caverna escondida e tal. Como um dá um conselho diferente do outro, um foge e suicida. Para você ver o tanto de troço que vai gerando, o tanto de tumulto. Isso sem falar que 20 mil homens morreram nessa primeira batalha. Tem muita gente morrendo, tem muitas áreas da sua vida morrendo por causa de conselhos que te foram dados. Os conselhos, queridos, precisam vir do Senhor. Coloca aí, Tiago, essa passagem aqui, 1 Coríntios 15:33, por favor. Você precisa se consultar com o Senhor. Você precisa ter amizade e relacionamento com o Senhor. Você precisa ouvir um monte de gente. Mas antes de pôr em prática, você precisa de buscar em oração. Se você sente paz no seu coração para fazer ou para deixar de fazer. Estou querendo pedir conta desse emprego. Um monte de gente já falou para eu sair de lá. Eles vão te sustentar depois? Ah, eu estou querendo chutar o balde, largar esse povo lá em casa e ir embora. Um monte de gente falou que eu estou certo. Eles vão cuidar da sua família depois? Será que alguém te falou que depois que você chutar o balde e ir embora, vai ficar uma família abandonada lá e vai ser um peso para você resolver essa parada depois? 1 Coríntios, Tiago. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, as más companhias, por mais simplesinha que seja, por mais inofensiva que pareça ser, vai corromper os seus bons costumes aos poucos. Coloca o segundo aí, Tiago, Provérbios 13:20. E nós vamos encerrar, porque hoje é quarta da vitória. Hoje é noite do povo sair daqui com a sua vitória. A vitória para esse mês de novembro principal é a nossa amizade com Cristo. É Cristo sendo a nossa companhia. É a gente conseguindo estar abrindo mão de pessoas que caminham do nosso lado para nos puxar para baixo. O que anda com os sábios ficará tolo. Sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Isso não é homem que está falando, não. Isso não é nós que estamos inventando para moldar um tema legal para a campanha, não. Isso é a Bíblia que está dizendo. O que anda com os sábios ficará sábio. Quem anda com quem está crescendo vai crescer, querido. Quem anda com quem está indo para frente vai para frente. Glória a Deus. Não tem como um vagão de trem engatado na máquina, a máquina indo para frente e ele indo para trás, não. Se você segue quem está crescendo, você segue. Se você está nessa vibe de quem está indo para frente, você vai para frente também. Mas se você é um daqueles que quer ser companheiro dos tolos, você vai ser tão destruído quanto o tolo. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. E aqui para encerrar, eu queria citar a história, não dá tempo de falar dela, mas um homem, Itaí, Geteu, está lá no capítulo 15, verso 32, eu acho que eu nem pedi esse não. 15:21. É um homem que não era da tropa de Davi. Olha para você ver as companhias que Deus traz. Ele não era das tropas de Davi. Ele tinha pouco tempo naquela cidade. Quando Davi está batendo em retirada, ele vem
Aí Davi fala com ele assim, aqui, Itaí, não é Itaí Machado não, viu? Só falando gente boa. Você não tem obrigação de ir não. Você não tem necessidade de vir comigo não. Você é novo aqui. Você tem mais contato com o outro rei do que comigo. Tipo assim, você é mais chegado de Absalão do que meu. Você não tem, como é que fala? Convívio, parceria. Respondeu, porém, daí ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor. Que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Para você ver, o cara não tinha obrigação. Ele não tinha relacionamento com o rei, não. Então Davi disse a Itaí: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itaí o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. Mais para frente a história fala que Itaí foi honrado. Ele tinha 600 giteus com ele. Ele foi honrado pela atitude dele, porque ele escolheu a companhia certa. Ele podia decidir na companhia de Davi, ou a companhia de Absalão, com quem inclusive ele tinha amizade, com quem o próprio Davi abre mão. Fala: não, meu irmão, se quiser ficar, eu vou entender perfeitamente. Mas ele fez boas escolhas. Você pode colocar sobre os seus pés, queridos, e nós já vamos orar e vamos encerrar. Nós vamos orar nesse momento, e você vai pedir ao Senhor que você possa abrir mão de amizades falsas, que você possa abrir mão de pessoas que estão perto de você, com interesses, querendo te levar para situações que não são as situações que Deus tem para você. Às vezes até familiares, vizinhos, amigos de trabalho. Essa história envolve muitas pessoas e várias decisões erradas. Mas nós ainda perguntamos: quanto sofrimento podia ter sido evitado se Aminon tivesse escolhido um amigo melhor? Você pode abrir a sua boca e pode começar a falar com Deus agora. Você pode pedir